Olá, eu sou a professora Aline Moraes e hoje a aula será sobre média, moda e mediana em intervalos de classe. É uma atividade retirada do livro Estatística Fácil, do Antônio Crespo, que a referência estará na descrição do vídeo. Calcule a média aritmética da distribuição de frequência baixa. O que é isso, distribuição de frequência? É uma tabela que vai mostrar a quantidade de pessoas que tiraram aquela nota, como neste exemplo, tá? Eu tenho aqui as notas de 0 a 10 e a quantidade de pessoas, esse símbolo aqui, deixa eu pegar uma caneta, marca texto, ó, este símbolo aqui, somatório, né, tá dizendo que 44 pessoas é o total dessa minha distribuição de frequência aqui. FI quer dizer a frequência, a quantidade de pessoas, tá? Então, 5 pessoas tiraram a nota de 0 a 1,99. Ah, mas aqui tá 0,2. Tá, este símbolo quer dizer o quê? Que o 0 entra na minha contagem e o 2 não entra, tá? Porque ele está aberto à direita, então todos os números que estão à direita não contam, né? No caso aqui o 2. O número que está à esquerda, que é o 0, conta. Então, as pessoas que tiraram de 0 a 1,99 estão nessa contagem aqui, que foram 5 pessoas. A nota de 2 a 3,99 foram 8 pessoas que tiraram. De 4 até 5,99, 14 pessoas constam tirar essa nota. De 6 a 7,99, 10 pessoas tiraram. E de 8 a 9,99, 7 pessoas tiraram. Ah, mas o 10 ali não entra? Não, não tá fechado, né? Se tivesse mais um sinalzinho aqui, o 10 entraria. Então, quer dizer que ninguém tirou 10 aí, não, tá? Foi de 0 até 9,99. Entenderam a tabelinha aí? Quem não entendeu, deixa aqui na descrição, nos comentários que eu explico, tá? Então, eu montei uma outra tabelinha aqui do lado para a gente descobrir o ponto médio do intervalo, porque a gente vai precisar, para descobrir a média, a gente vai precisar do ponto médio. Sempre que eu tenho uma tabela de distribuição de frequência, como essa, eu vou precisar descobrir o ponto médio para saber a média. Tá? O que é ponto médio? Ponto médio, eu vou pegar as notas de cada classe, cada linha que eu chamo de classe, tá? Então, essa primeira classe, essa primeira linha aqui, eu vou somar os extremos, as notas extremas aqui, o 0 e o 2. Somo e divido por 2. Eu faço uma média de cada intervalo. Então, no primeiro intervalo, eu somo 0 mais 2 e divido por 2. Então, fica 2 dividido por 2, que dá 1. Então, o ponto médio do primeiro intervalo aqui é 1. O ponto médio do segundo intervalo aqui seria o 3, porque 2 mais 4 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. Uma outra forma de eu descobrir isso, bem rapidinho, assim, sem precisar fazer essas contas, é só olhando, né? Por exemplo, olha só, de 2 a 4, quem que seria o número bem do meio? 2, 3 e 4, é o 3, né? Então, o número do meio é o 3. 4, 5 e 6, o número do meio é o 5. De 6 a 8, eu tenho 6, 7 e 8, então o número do meio é o 7. 8, 9 e 10, então o número do meio aqui é o 9. Ah, mas tu falou que aqui o que estava à direita, assim, o 2, o 4, 6, 8, 10 não contam. Não conta para minha contagem, tá? Por causa desse símbolo aqui, né? Para eu contar quem que tirou 2. Quem tirou nota 2, eu não vou contar nessa primeira classe, eu vou contar nessa segunda classe aqui, por causa da simbologia que eu utilizei, que é essas daqui, ó, essa simbologia aqui fechada à esquerda e aberta à direita. Mas aqui para o ponto médio eu vou contar assim, 8, 9 e 10. Entre o 8 e o 10 eu tenho o 9, que é o ponto médio, certo? Expliquei essas tabelinhas aqui, agora vamos para a média em si. Como que eu calculo a média então? Ué, eu vou ter que somar essas 5 notas, somar essas 8 notas, somar com essas 14, tá? Mas que nota que é? Eu sei que é de 0 a 1,99, mas que notas que são essas 5 aqui? Então, eu vou pegar o ponto médio do intervalo, tá? Que seria aqui 1, 3, 5, 7, 9, e multiplicar aqui pelas frequências simples. Ó, o 1, que é o ponto médio da primeira classe aqui,
eu vou multiplicar por 5, porque foram 5 pessoas que tiraram em média nota 1. Agora, na segunda classe, eu vou pegar o 3, que é o ponto médio dessa segunda classe aqui, e multiplicar por 8, ou seja, 8 pessoas tiraram em média 3. Depois, 14 pessoas tiraram em média 5, ó, esse intervalo aqui. 10 pessoas tiraram em média 7. E por último, 7 pessoas que tiraram em média 9, tá? Tá tudo aqui, então. Multiplicando todas. Aí na matemática, primeiro eu resolvo as multiplicações, né? 1 vezes 5, que dá 5, 3 vezes 8, que dá 24, 5 vezes 14, que dá 70, 7 vezes 10, 79 vezes 7, 63. Somo todas essas multiplicações e divido por 44, que é o somatório, que é a quantidade total de alunos que eu tenho para essa análise aqui. Então, a média deu 5,27. E agora, como que calcula a mediana e a moda? Para calcular a mediana, notem que é a mesma tabelinha de antes, tá? Para calcular a mediana, como eu tenho aqui uma distribuição de frequência em intervalos de classe, eu vou ter uma fórmula. Infelizmente, eu tenho uma formulazinha para isso. Tá? E a fórmula é mediana igual a LI. O que é LI? LI é o limite inferior da classe mediana. O que é classe mediana? Já explico. O F maiúsculo I, FI, o que é isso? É a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Tá, então ele está aqui na fórmula. Ó. Eu expliquei o que é cada coisinha da fórmula, né? Isso daqui vocês sabem que é o símbolo do somatório, né? FI é a frequência simples da classe mediana. H, esse eu não expliquei o que é. H é a amplitude do intervalo. O que é isso? A amplitude do intervalo é quanto que eu tenho em cada intervalo. Por exemplo, aqui de 0 a 2, eu tenho duas notas. Né? Eu posso colocar ali o 0 e 1. Do 2 ao 4, eu também tenho duas notas. De 4 a 6, também tenho duas notas. Ou seja, esses intervalos aqui é de duas em duas notas. De 0 a 2 eu tenho duas notas. De 2 a 4 eu tenho duas notas. De 4 a 6 eu tenho duas notas. Tá, mas aqui, esse símbolo aqui que diz que o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, que é o que está à direita do símbolo, não entra. Mas continua sendo 2 a amplitude do intervalo, porque vai entrar aqui o 0 e o 1, aqui vai entrar o 2 e o 3, aqui vai entrar o 4 e o 5, aqui vai entrar 6 e 7, aqui vai entrar o 8 e o 9. Ah, e os números quebrados? Esses eu não vou contar, tá? Eu tô contando aqui só os números inteiros, a amplitude do intervalo com os números inteiros, certo? Então, é 2. Vamos ver, então, aqui aparece a amplitude do intervalo é de 2 em 2, tá? Então, aqui no lugar do H vai ser o número 2, tá? Isso já está definido. Mas e este símbolo aqui, este F maiúsculo? O que é isso? Onde é que está ele aqui na minha tabela? Tá aqui. O que é o F maiúsculo? É a frequência acumulada. Ou seja, eu repito aqui o primeiro número da minha tabelinha, a primeira frequência da minha tabelinha, 5 pessoas, e vou somar com as próximas. 5 mais 8 vai dar 13. 13 mais 14 dá 27. 27 mais 10 dá 37 e 37 mais 7 dá 44. Isso que eu fiz, eu fui acumulando. Quer dizer o quê? Que 13 pessoas tiraram até 3,99. Que 27 pessoas tiraram até 5,99. 37 pessoas tiraram até 7,9 e 44 pessoas tiraram até 9,99, certo? É isso que quer dizer essa frequência aqui acumulada. E classe mediana, o que é isso? Classe mediana é onde está a metade da minha amostra, até a metade. Se o somatório é 44, 44 dividido por 2 é 22, tá? Então, onde está o número 22 é a minha classe mediana. Cadê o número 22? Se aqui eu tenho até 13, não vai estar aqui o 22. O 22 vai estar aqui, né? Aqui eu tenho até 27 pessoas. E a minha classe mediana é onde está a 22ª pessoa, que é aqui, tá? A 22ª pessoa está nessa classe aqui, porque aqui eu tenho até 13 e aqui eu tenho até 27. Então, essa é a minha classe mediana. Do 4 ao 6, 14 pessoas e 27 o acumulado.
Agora eu vou substituir ali na minha fórmula. Quem que é o LI? Limite inferior. Limite inferior da classe mediana. Quem que é o limite inferior da classe mediana aqui? O 4. Tá? Olha aqui a classe mediana. Somatório do FI, que é 44, dividido por 2, tá? Só estou substituindo aqui os elementos que eu tenho da minha fórmula. Menos a frequência acumulada da classe anterior, que é o 13, tá? A classe anterior, essa daqui é a frequência acumulada da classe anterior. 14 é o FI pequeno. O que é o FI pequeno? É a frequência simples da classe mediana, esse 14 aqui. Frequência simples da classe mediana que eu estou analisando. E o 2, que é a minha amplitude do intervalo, tá? Ó, vai de duas em duas notas, essa é a amplitude. Resolvendo, então, a matemática aqui, primeiro eu vou dividir o 44 dividido por 2 aqui, dá 22. Esse 7, da onde surgiu? Eu fiz a simplificação, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 14 dividido por 2 dá 7. Né? Aqui o 1 que multiplica esse resultado que vai dar aqui dentro não vai alterar nada, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, aqui vai dar 22 menos 13 dá 9, 9 dividido por 7 mais 4 deu 5,3. Essa é a minha nota mediana, 5,3. E a moda, o que é a moda? A moda é o número que mais se repete. Então, eu vou olhar aqui, ó, na minha tabela, na minha coluna da frequência. Qual que é o maior número aqui? O 14, né? Ou seja, o número que mais se repete, a nota que mais se repete está aqui, coincidentemente com o meu intervalo da classe mediana. Nem sempre vai acontecer isso, tá? Coincidentemente aconteceu. E, então, a moda é o que mais se repete, que aqui seria o quê? De 4 a 6. 4 a 6 eu tenho que ver qual que é o ponto médio. Sempre que eu tenho intervalo para achar a moda, eu identifico qual que é a maior frequência. O que mais acontece aqui é o 14, né? Então, tipo 14 pessoas, é a maior quantidade de pessoas que tirou as notas aqui de 4 a 6. Ou seja, o ponto médio de 4 e 6 é 5. A moda é 5. Conseguiram entender? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários desse vídeo, tá? Até a próxima!